Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 16:16. Ministério Pão Vivo, gotinhas da verdade. Mais algumas gotas de conhecimento, de revelação na palavra profética. Estamos falando sobre a sexta taça, sabendo-se que são 7 taças e também que essas 7 taças são os últimos flagelos da ira de Deus. Então, estamos no final do final. Esta taça que o anjo vai derramar sobre o grande rio Eufrates. Uma logística. Aliás, este rio que está ali na Ásia Ocidental, este rio que é um ponto de referência da última guerra, da última batalha da terra, sabendo já de antemão que esta batalha, esta guerra que envolverão forças, tropas do mundo inteiro, ela não será uma batalha de nação contra nação, de reino contra reino. Aliás, reino contra reino, sim, porque será uma batalha do reino de Satanás, do reino dos homens contra o reino de Deus, contra o Rei Jesus. O texto de Apocalipse 16, verso 12, começa descrevendo em detalhes o porquê, a razão da taça, ou seja, do conteúdo da taça, ser derramado no rio Eufrates. Ele vai se secar. E diz o texto que isto é para preparar o caminho dos reis que virão do nascente do sol. Isto é, virão do extremo oriente, Japão, Índia, China, Paquistão e outras nações satélites a essas serão atraídos para esta batalha. Se encontrarão ali forças orientais e forças ocidentais. Nunca o Oriente e o Ocidente estiveram frente a frente numa batalha. Não Oriente contra Ocidente, mas Oriente e Ocidente contra o Rei Jesus. Mas, por que ali? Na realidade, uma nação será como isca. A finalidade, uma das finalidades desse aglomerado de nações, de tropas, dos quais lá na sexta trombeta já foi
dito que haverá um ajuntamento de 200 milhões de soldados. A finalidade é aquela que sempre o mundo, sempre as nações alimentaram: riscar do mapa Israel. Essa pequenina nação, ela sempre foi alvo do ódio. Existem regiões, aliás, existe um bloco de nações que hoje eles já falam de maneira clara: queremos riscar Israel do mapa. E a gente pergunta, por que será esse ódio, essa perseguição, cuja perseguição se remonta desde o Velho Testamento? Lembre da história da rainha Esther, Neemias, Esdras, daquele período em que Israel estava no cativeiro de 70 anos, e que alguém mancomunou destruir Israel de uma vez para sempre. Mas Deus interveio, isso não aconteceu. Bem, a gente, sem entrar nos detalhes, responde aquela pergunta que foi feita: por que esse ódio? Porque dali de Israel nasceria Jesus. E nasceu Jesus, o Salvador do mundo. Lembrem que ele, naquele diálogo com a mulher samaritana, e a mulher samaritana aproveitou a oportunidade para fazer uma pergunta de caráter religioso, dizendo: mestre, os nossos pais adoram aqui neste monte, no Monte Gerizim. Os judeus dizem que é em Jerusalém. Afinal, onde é o certo? Jesus disse: mulher, vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes que o Pai procuram para o adorar. Mas, aleluia por esta resposta. Ele acabou dizendo para ela: a salvação vem dos judeus. Então, não é exclusivismo de Deus, não. Jesus estava mostrando apenas o aspecto profético de sua vinda, de seu nascimento. E então, o Apocalipse, as taças, principalmente a sexta, mostra que este ódio contra Israel vai chegar ao clímax, no final. Vão se reunir, por isso, esse lado simbólico de se secar o Eufrates para a reunião de tropas orientais e ocidentais para a batalha, conforme diz o texto, a batalha do grande dia, aleluia, o grande dia do Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele dia que Ele virá. Nessa taça
a gente tem lições, tem coisas lindas para se aprender. Que pena, nesse grupo de perseguidores, de nações, de blocos mundiais que alimentaram ódio contra Israel, até mesmo os chamados cristãos lembrem das cruzadas, a chamada igreja, entre aspas, ela forjou várias cruzadas no sentido de tomar posse de Jerusalém e submeter os judeus à destruição. Mas já antecipo vídeos posteriores. Jerusalém será justamente o lugar em que o Rei Jesus, quando ele voltar, ele vai descer lentamente. Ele não virá de modo oculto, não, de modo claro. Por isso, lá em Apocalipse 1, verso 7, diz que ele virá entre nuvens e todo olho o verá. Até mesmo aqueles que o transpassaram, até mesmo os seus conterrâneos. E olha, esta taça, a sexta taça, a gente está vendo e vai continuar aprendendo. Ela descreve os detalhes desta volta, deste grande dia que aqui é descrito como o grande dia do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.